Essa noite, nós vamos falar hoje sobre comportamento, sobre relacionamento, sobre a cabeça do adolescente. Nós vamos falar sobre como lidar com diversos tipos de problema que a gente enfrenta hoje aí com a adolescência e a gente não sabe lidar muitas vezes com isso. Então, o tema dessa palestra é reações e comportamento. Se você está comigo aí, fala assim, eu sou reativo. E se você lembra aí qual que é a sua característica, se você é melancólico, se você que nem eu, né? Sanguíneo, se você é colérico, se você é fleumático, se você lembra qual dos quatro que você é, já vamos relembrar aí, porque nós vamos fazer um mix hoje que faz muita diferença para você aí. Não estou vendo vocês interagindo no grupo, tá todo mundo comigo aí? Deixa eu ver aqui bonitinho. 1, 2, 3, vamos lá. Bora lá, pessoal! Aê, Vitor, melancólico. Beleza, Vitor. Vamos lá, vamos começar então hoje aqui. Mas que eu não consegui escrever. Quero falar para vocês. Mais um pouquinho, vamos fazer uma breve passada, muito rápida, no que foi na palestra da semana passada, porque o começo da palestra da semana passada faz vocês imergirem no que eu quero falar hoje. Então, vamos lá. O nosso cérebro, vamos pensar o seguinte. Primeiro, o seu cérebro não tem nada a ver com o cérebro do seu filho. Seu cérebro, provavelmente você já tem mais de 25 anos aí, seu cérebro já é inteiramente formado, não tem muitas coisas ainda se formando, já é um cérebro adulto. O cérebro do seu adolescente, o córtex pré-frontal, ele ainda não está formado. Então, ele age por impulsão. Então, é a primeira coisa que a gente tem que ficar em nossas cabeças, nossas mentes, que o seu adolescente, ele pensa muito diferente de você. Por isso que ele age por impulsão. E como o nosso cérebro, ele é atemporal, o que acontece? Você lembrou de uma coisa do passado, essa coisa do passado vai trazer para sua mente consciente. Olha, aquele filho da mãe fez isso comigo, desgraçado, quero matar ele. Ele traz isso pessoalmente sobre uma coisa que você nem estava lembrando. Mas, como eu te disse, um cheiro, uma música, ou então a própria pessoa que você vê na sua frente, faz você lembrar do que aconteceu no passado. E é aí que o nosso cérebro é espetacular. Ele não tá preso ao tempo. Então ele vai trazer para você aquela memória boa ou ruim do passado, e você vai ter reações corpóreas. Então você vai ter emoção, sentimento, emoção. Nossa, eu sempre fui apaixonado por aquele ator de Hollywood, não sei o que você gosta aí. Ou então o outro fala, nossa, eu odeio essa pessoa, tá me devendo isso, não sei o que lá, beleza. Aí vocês se misturam, é um mix de sentimento e de emoções. Qual é o cuidado que a gente tem que tomar com isso? Quando você mistura tudo isso dentro de você, sem um equilíbrio, sem controle, você libera esses 3 hormônios. Vocês lembram disso que eu falei na semana passada, certo? O cortisol, adrenalina e noradrenalina. Adrenalina. Então, você não perdoa, você não resolve o problema, você fica guardando rancor. O tempo inteiro você está gerando o que a gente chama de suquinho de câncer. Olha aqui, ó. Essa aqui é a sua célula sadia. Quando você libera aqueles 3 hormônios, e suas células ficam cancerígenas. Por isso que é muito comum as pessoas, nossa, que dor de cabeça, estou direto com dor de cabeça, nossa, estou com dor aqui no baço, dor de estômago, gastrite, e muitas vezes, muitas não, a maioria das vezes é de fundo emocional. Então, você pegou e lembrou disso, que é muito importante para a gente continuar hoje. Vamos entender então um pouquinho algumas coisas de comportamento adolescente, mas de autoconhecimento. Vamos ver o quanto que a gente se conhece. Todos aqui, lembrando, hein, gente, se tiver adolescente por perto aí, não pode, tá? Põe um foninho de ouvido aí, porque senão vai quebrar algumas surpresas, algumas coisas que a gente vai falar aqui, que é importante que eles saibam só lá no dia, tá? Então, vamos lá. Todos aqui são adultos. A gente já passou por experiências boas, ruins, que nos fizeram amadurecer. Então, ou você amadureceu com as coisas ruins, ou te traumatizou. Uma das duas coisas aconteceram. Isso faz que nós temos mudanças comportamentais. Eu lembro, que eu sempre fui sanguíneo, né? Então, eu sempre da galera querendo isso, mas também eu tinha rebeldia. De acordo com como passou os anos, eu fui vendo que a vida, eu consegui um trabalho, meus comportamentos mudaram, eu vi que aquilo não fazia mais sentido. Então, o comportamento vai mudando. Isso faz com que a gente desencadeie dentro da gente, muitas vezes, medos ou quebra de medos. Então, ou você fica mais com medo ainda das coisas, ou você quer falar, isso aí já passei, tranquilo. Essas feridas aí não me ferem, não me afetam mais. Isso ficaram só como cicatrizes. Você vive a vida de boa. Só que tem gente que não.
Tem gente que passa por aquele problema e vive com uma crença limitante. Crença limitante. Talvez você aí que está me ouvindo agora, acha que você não tem capacidade de fazer determinadas coisas. Então você fala assim, nossa, eu sou limitado, eu não tenho capacidade de fazer uma palestra, por exemplo, como essa. Ah, não, eu não consigo falar em público, eu sou tímido. Então, eu não consigo trabalhar com computador. Inclusive, eu queria que você colocasse assim, eu sou um expert no computador, no celular. Vamos ver se você é mesmo. Aí coloca aí, eu sou, eu não sou. Eu sou ou não sou, tá bom? Eu sou expert, não sou expert. Só para a gente ter uma ideia de como as gerações estão mudando, né? Eu sempre trabalhei com TI, então estou um pouco atualizado aí. Então, é por isso, então, que você que tem mais experiência, você olha para o seu passado e fala assim, eu me conheço, eu sei que eu não faria determinadas coisas se acontecesse A ou B situação. A pergunta é, será? Nós temos que pensar que é o seguinte, por mais que o cérebro está formado, tem coisas que nos faz mudar de opinião ou de comportamento. Aí já não tem mais a ver com formação cerebral, tem a ver com a neurociência, tem a ver com a mudança, virada de chave, neuroprogramação. E aí que a gente tem que ficar esperto com o nosso adolescente. Porque é o seguinte, quando você vê seu filho se aproximando ou criando amizades com pessoas assim, nada a ver, né? Você fala, meu Deus do céu, lá vem. Você não precisa nem conversar com o amiguinho dele, de longe você já vem falando, isso não vai dar certo. Por quê? Porque você já passou por isso. Eu, por exemplo, as minhas amizades, se eu tivesse continuado com elas, mas jamais eu estaria aqui, jamais. Ou estaria morto, ou estaria aqui, saiu baseado, eu vi gnomo, eu vi doente, estaria nessa. Mas a mudança de chave, de não querer viver mais nessa situação, fez com que eu mudasse de comportamento. E isso foi ao longo da vida, né? Então, as nossas experiências e frustrações no campo emocional, elas são as maiores escolas da nossa vida. Então, todas as frustrações que você teve, experiências negativas ou positivas que você teve, elas formam o seu caráter e faz você ficar mais forte. O ruim é quando você não consegue superar isso e aí você se torna fraco. E é aí que a gente tem que olhar para o nosso adolescente e ver o que está acontecendo com ele. Por que será que ele está tendo esses comportamentos? Por que será que ele ainda está com 18, 19 anos e ainda está agindo por impulsão? Será que ele não amadureceu? Será que também isso não é um mascaramento de um comportamento dele? O meu mascaramento era assim, eu tinha um ódio do meu pai, eu odiava do jeito que ele me tratava, e para eu descontar isso, porque era um jeito de desabafar, eu era o demônio em todo lugar que eu passava, como eu falei para vocês. Então, insuportável. Isso eram reações. Nós temos que ficar de olho no que a gente está tendo dentro de casa. Como o seu filho está, como é que ele se comporta, se é muito introvertido, muito extrovertido, se está tendo uns picos de emoção, então nós temos que ficar bem esperto com isso. Então, logicamente que a gente não quer passar, não quer que nossos filhos passem por isso. Mas vamos falar um pouquinho de frustração? Agora eu quero interação aí, hein? Vamos lá. Quanto de vocês aí, vamos ver, ó, a maioria aqui, pelo que eu estou vendo aqui, a maioria aqui foi adolescente na época de 80, 90, até 2000 ali. A galera aqui, a maioria, foi adolescente nessa época. Então, vocês pegaram praticamente tudo que eu peguei também. Então, eu queria lembrar com vocês o seguinte, na nossa geração, não existia internet. Não existia biblioteca para você ir lá agora, por exemplo, se eu quiser achar um assunto aqui, eu vou na inteligência artificial, no chat GPT, e faço um trabalho completo e entrego ao professor. Fala assim, falar sobre história do Brasil, quem foi Tiradentes, quem foi não sei o que lá. Ele monta um trabalho para você, você dá Ctrl+C, Ctrl+V e faz um trabalho. Entrega para o seu professor. Olha o perigo que é isso. Você lembra a sua época? Você tinha que ir numa biblioteca, pegar um papel ao maço, começar a escrever, aí às vezes você ia na biblioteca, 2 motivos de livros que você queria, você começava a ficar desesperado, e pega ônibus, erra, desce no lugar errado. Esse tipo de coisa fortalecia a gente. Por quê? Fazia com que você não desistisse da procura, não desistisse fácil, porque as coisas não vinham fáceis. Eu fiz na minha faculdade, em 97, olha só, quando eu formei na minha primeira faculdade, um trabalho sobre o que é a internet. Não tinha internet ainda aqui. Eu fiz um trabalho para falar sobre o que era. E olha hoje o que é. Então nós vamos falar um pouco sobre os perigos disso. Mas vamos voltar um pouquinho. Quem aí empinava pipa? Vou colocar aqui, eu empinava pipa. Pipa, quem soltava balão aí? Quem andava de carrinho de rolemã? Nossa, pega-pega, esconde-esconde. Quem? Vixe, quantas vezes, meu Deus. Uma coisa que eu lembro da minha época de adolescente, e olha só, pipa, olha lá. Uma coisa que eu lembro da minha época de adolescente é o seguinte,
Quando a gente ia brincar de polícia e ladrão, olha só como que era a minha adolescência, gente. Quando eu ia brincar de polícia e ladrão, a gente tentava lá fazer o 2 a 1 para ver quem ia ser polícia e quem ia ser ladrão, certo? Adivinha se alguém queria ser polícia? Ninguém queria. Todo mundo queria ser ladrão. Olha as influências que a gente tinha, porque era legal. O cara que era ladrão, que era bandido, que conseguia as coisas de maneira fácil, era o cara legal. A nossa influência daquele tempo era isso. E nem tinha internet. Era ali na rua que a gente resolvia as coisas. Olha que absurdo, né? Então, brincar de polícia e ladrão, a gente foi aos poucos desistindo porque ninguém queria ser polícia. E jogar bola. Ó, eu tenho certeza que muitos aqui jogavam bola descalço na rua e arrebentou o dedão. Não foi? Eu chutava a bola, às vezes chutava aqui, ó, abria uma boca debaixo do dedão assim, ó. E eu continuava jogando, esboando sangue para todo lado. Aí ia para casa fazer um coletivo rapidinho e voltava a jogar bola descalço, porque eu cresci numa comunidade muito pobre, né? Ter chuteira era algo de luxo. A gente ia para o chão mesmo, pezão no chão, e os pés pareciam aquelas cascas grossas, assim, que aquilo lá que não furava nem a pau, podia pisar em vidro, espinho, que não furava. Mas era a nossa infância. Só que o que é mais interessante naquela infância não é que eu quero que os adolescentes de hoje tenham aquela infância, mas eram coisas que a gente vivia que nos fortalecia. Hoje, muito adolescente com 16 anos bate o dedinho na porta, você joga no chão, meu dedinho, fala, meu Deus do céu, você não sabe o que bateu, estourar o dedão na guia, filho. Você não tem noção. Então, estamos com uma juventude um pouco enfraquecida nessa questão. E aí a gente tem que trabalhar isso. Até as músicas, você lembra das músicas que a gente ouvia? A gente ouvia muita música que falava, transforme sua vida, isso, vou fazer uma revolução, vou mudar o mundo, ué! Né? Tinha até uma música em inglês que cantava, It's my life, is now or never, I wanna live forever. O que está dizendo ali? Essa é minha vida, é agora ou nunca, eu quero viver para sempre. Se pega hoje, às vezes, um adolescente e fala, o que você acha que você vai ser quando você crescer? Quer viver quantos? Sei lá, quanto der para viver, viveu. Meu Deus, não tem mais essa perspectiva de vida, não tem mais um horizonte, não tem mais uma meta. O que está acontecendo com essa galera? Né? Então, são muitas coisas que mudaram o nosso dia a dia que a gente tem que começar a ficar esperto. Como mudar as brincadeiras, como mudar as formas, né, de se comunicar. Por que melhorou a forma de comunicar e piorou os relacionamentos? Sabe por quê? Eu lembro, por exemplo, que eu gostava muito quando, por exemplo, minha mãe tirava piolho da minha cabeça. Por quê? Eu estava sentado no colo de alguém e, de alguma certa forma, estava me fazendo carinho. Olha só, era legal esse negócio. Era legal, por exemplo, quando finalmente meu pai reconhecia alguma coisa que eu fazia certo, né, que era bem difícil. E ele falava, muito bem, você fez certo. Mas era difícil sair da boca daquele cidadão, era muito difícil. E a gente crescia com uma forma de se fortalecer diferenciado. Eu vou te falar uma coisa que não é para que a gente tem que trazer para o dia de hoje, mas só para você entender. Se eu chegasse chorando em casa porque apanhei na rua, eu ia apanhar porque cheguei chorando. Então ficava aquele negócio assim, agora, que vida é essa que eu vou viver? Eu apanho na rua, apanho em casa. Então a minha mente, falar por mim, a minha mente começava a falar para mim mesmo. Falei, cara, a vida vai ser essa aí, cara. Você está pensando que vai ser fácil? Você vai ter que começar a aprender a viver. Você vai ter que começar a aprender a como se libertar, como sair de situações adversas. Isso com 14, 15 anos. Então as coisas mudam. Os nossos medos mudam. Ó, quantos aí tinham medo do homem do saco? Levanta a mão, para quem está vendo a câmera aí, ó. Ali o senhor sem cabelo, pode levantar a mão que eu sei. Isso, muito bem. Homem do saco. Quem tinha medo da loira do banheiro? Glai, você tinha medo da loira do banheiro, você não fala a verdade. Não conheceu a loira do banheiro. Quem tinha medo, por exemplo, que se você tivesse numa noite de chuva e tivesse caindo raio, se você fizesse careta, alguém falava assim para você, e eu ficar fazendo essa careta aí, que se caiu raio, você vai ficar com essa cara torta o resto da vida. As pessoas falavam isso. A gente tinha medo de um monte de coisas e a gente vivia andando e com essas crenças, né? Acreditando que se a gente vacilasse, o homem do saco ia pegar a gente, a loira do banheiro ia matar nós, a cara ia ficar torta. Quantos de vocês não ouviram sua mãe falar assim, se eu for até aí? E eu acho que vocês até hoje, né? Que tem aí as suas
seu chinelinho Raider, tem uma mira que é espetacular, né? Acerta quilômetros, seu filho sai correndo, você atira o negócio, faz uma curva, acerta na cabeça, né? As nossas mães e vocês, mães, continuam tendo essa mira impressionante, né? Pode perguntar pro seu filho aí. Então, é muito diferente, ó. Eu fiquei com a cara torta de verdade, 14 anos, a Carla, eita. Mas foi por causa de um raio, Carla? O que acontece, gente? A gente tem que agora começar a mensurar. Eu trouxe esse monte de coisa para vocês vivenciarem um pouco do que era antes do que a gente está vivendo hoje, né? O que fez mudar que a gente não olha mais o adolescente com uma... deu choque térmico na Carla, que fez a gente olhar para os adolescentes hoje e falar assim, caramba, por que ele não tem muito das minhas características? Eu, por exemplo, quantos aí apanhavam de Havaiana? Levanta a mão dos que eu estou lendo aqui na tela. De Havaiana, Ninho, Correia. Quem apanhava de Correia? Correia. Ah, tá bom. E quem apanhava de chicote? Você apanhava de chicote, Aline? Fabrício? Hã? Eu apanhava de chicote. Você tem noção? E aí, Marco, boa noite. Eu apanhava de chicote. Meu pai tinha um chicote de 2 pontas. Eu falei na semana passada. Até hoje eu ouço o barulho daquele chicote rasgando o ar, sabe? Igual você assistia nos filmes, né? Lerê, 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 lerê. E aquele... Nossa, eu ouço isso. Aí você pergunta, mas, Marcos, você não traumatizou? Eu falei, não. Enquanto eu era adolescente, ódio, puta, por que eu tenho que apanhar desse jeito? Por que tem que ser assim? Mas depois, pai, eu te amo, muito obrigado por cada chicotada que você me deu. Que eu olho os adolescentes que depois, o que eles viraram, os da minha época, eu falo, meu Deus, me livrei, me livrei. Graças a Deus. Então, tem coisa que a gente tem que começar a olhar para fazer essa análise, é o autoconhecimento. Então, vamos continuar aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Não sei quantos de vocês assistiram esse filme, Bad Seeds, ou em português, Sementes Podres. Alguém já assistiu esse filme? Coloca aí para mim. Eu assisti, chorei muito. Eu não assisti, quero assistir. Coloca aí para mim, por favor. Se você assistiu, não assistiu. O Fernando Mano está dizendo aqui que ele apanhou de colher de pau. Caramba! A Rosa disse aqui, hoje ele tem medo de ficar sem internet. Mudou tudo, né? Quantos de vocês já assistiram aqui esse filme? Sementes Podres. Coloquem, por favor, eu assisti ou não assisti, só para eu saber. Vitor não assistiu, Jovita não assistiu. Vitor e Jovita, já que vocês são casados, assistam juntos e se preparem para o impacto. E eu quero falar desse filme. Uma das frases desse filme, aliás, para todos vocês que são pais, quando vocês assistirem esses filmes, vocês que são pais de adolescentes, quando vocês assistirem esse filme, você vai repensar um pouco a respeito dos comportamentos do seu filho. Aí você vai falar assim, nossa, meu filho é um santo. Nesse filme, ele tem uma frase muito forte, que é essa frase aí do Victor Hugo. Não há ervas daninhas, nem homens maus. Assim, maus cultivadores. Eu não quero dar o spoiler do filme, né? Porque você tem muitos aí que não assistiram. Mas o que é mais importante nesse filme é você entender que não tenha ninguém que não possa mudar. Não tenha ninguém que não possa ter uma segunda chance. Não tenha ninguém que não tenha o direito de ter uma vida com bons relacionamentos. O que está acontecendo nos dias de hoje é que os cultivadores não estão cultivando bem. E os cultivadores, muitas vezes, somos nós, como os pais. Algumas coisas nós estamos negligenciando. Então, ó, eu não vou falar o nome do stream, porque essa palestra vai para o YouTube, e às vezes você fala o nome do stream, ele corta. Eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui no nosso grupo, ó. Ó, coloquei aí, ó, no nosso grupo de pais. Tá nesse stream aí, depois vocês assistam, e depois, se você assistir, eu peço, por gentileza, que você comente aqui no grupo o que você achou desse filme e como você passou a enxergar o seu filho, tá bom? Assista esse filme que ele é bem forte, toca bastante no coração de quem é pai, de quem é mãe, né? E você vai entender um pouco que é necessário ter muita paciência. É necessário ter muito
amor. Esse é o principal de tudo. Então, como é que a gente faz para trabalhar com os nossos adolescentes de uma maneira mais assertiva? Ensine eles a trabalhar e não a receber, tá? É uma coisa muito importante. O adolescente hoje, ele trabalha muito por questão de troca, né? A gente acabou de lembrar aí que todas essas coisas que nós passamos, elas arrancaram de você. Você pode ver que na nossa época, dificilmente você falava assim, nossa, tem um menino ali que está com depressão. A gente nem sabia, nem falava disso. Dificilmente você levava crianças e adolescentes para psicólogos, porque as atividades e a educação, por mais radical que nem era no meu caso, fazia com que as crianças não tinham essas coisas na vida dele. Isso mudava. Então, nos dias de hoje, o que a gente pode fazer, então, para melhorar, né? Hoje, os psicólogos são um dos mais procurados para atendimento para adolescentes. Saiba dessa informação, deixa anotado aí. Hoje, a grande parte dos psicólogos são procurados para que levem os filhos. Ah, conversa com meu filho, ele tem esse problema, ele fica para baixo, ele tem autoestima não sei o que lá. Então, leva para um psicólogo ajudar. O psicólogo vai ajudar? Lógico que vai. Vai resolver? Vai. Só que cada adolescente tem um tempo, né? Porque é muito difícil o adolescente estabelecer uma conexão com alguém que ele não conhece para ganhar confiança do que a pessoa está falando e para fazer. E tem adolescente que não quer ir para psicólogo, ele acha que não precisa de ajuda. Então, demora mais um pouco. Então, agora, vamos então entender algumas coisas que a gente pode fazer que pode melhorar a parte de psicologia do seu adolescente. A primeira coisa é o seguinte, que a gente tem que saber. A autoestima do seu adolescente é aquele adolescente que não se enxerga no espelho, que não gosta de si mesmo, que se sente feio, feia, gordo, gorda, aquela coisa toda, que ninguém aceita ele. Muitas vezes pode ser porque está tendo falta em casa de ter alguns estímulos. Vou dar esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês que está aí na tela. Olha só. Nunca dê as coisas de mão beijada, mas faça-os trabalhar. Desenvolvimento de disciplina e autocontrole. Adolescentes obedientes aprendem a seguir regras e controlar seus impulsos. Lembra que eu falei do cérebro, do córtex neofrontal, que ainda não está formado? Por isso que ele age por impulsão, por isso que ele está gritando no McDonald's e acha que aquilo é legal? Pois bem, a gente tem que ter a paciência de ter o desenvolvimento e disciplina dele, para que ele melhore o seu autocontrole. São habilidades que são fundamentais para o processo acadêmico dele. Então, desenvolvimento, o que você vai fazer? Dê coisas que ele possa fazer que melhorem o crescimento dele, melhorem a cognição, exercícios, prática de algumas coisas em casa. Vamos seguir aqui, ó. Melhores relações interpessoais. Ou fazer o seu filho obedecer, que é um caso bem difícil, né? Faz com que ele tenha interações. O que é comum de se ver? Você vai com seu filho numa festa, ele não interage com ninguém, não dá nem bom dia, boa tarde para as pessoas, entra calado assim, dá a mão assim, nem olha na cara. Porque ele está faltando ter um pouco mais de disciplina na casa dele. Para ele começar a melhorar essa autoestima, de ficar olhando para baixo e não ter relações interpessoais. Ele não consegue olhar na cara das pessoas. Então, obediência pode facilitar as interações positivas com colegas, adultos, e promove para ele desenvolvimento de relações saudáveis. Beleza. Ambiente estruturado e seguro. É você colocar regras e diretrizes para ele. Agora é hora disso. Agora não é hora do videogame. Agora é hora de nos ajudar com uma tarefa aqui, o banheiro. É hora de arrumar o seu quarto. E se você pôr as regras para ele dentro de um âmbito familiar, orientando e ajudando, ele começa a entender. No começo ele não vai querer de jeito nenhum, né? Você sabe, você já sabe isso, né? Tô falando chovendo no molhado. Mas você tem que persistir um pouco mais. Porque quando ele começa a te obedecer e fazer essas coisas, até o seu desempenho acadêmico melhora. Até o seu desempenho de valores e moralidade melhoram demais. Olha só o que diz os especialistas a respeito de fazer o seu filho trabalhar e ter obediência. A obediência aos pais está escrito na tela aí para vocês. Pode ser uma maneira de internalizar valores e normas sociais, ajudando o adolescente a desenvolver o senso de ética e moralidade. Se a gente pegar os baile funk, a moça que cuida da minha mãe, eu tenho dó. Ela mora aqui na Cachoeirinha e a rua dela, eles fecham de sexta-feira, fecha a rua. E olha que a rua, ela é uma rua que passa ônibus. O ônibus é obrigado a ir para a rua de trás. Eles fecham a rua, colocam os carros com funk
e um monte de adolescente ali de 15 até 18, até mais, né, mais velho, tudo lá, seminu, fazendo aquelas danças da cachorra e tudo mais, perderam a noção da moralidade. Os pais abriram concessão, sexualizaram os adolescentes, para eles é normal. Então, provavelmente esse não é um adolescente que em casa ajude, que tenha os conceitos tudo bem afirmados, que faça as coisas bonitinhas. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E você não pode ter medo de que seu filho tenha frustração. Vamos colocar aqui no grupo. Meu filho tem que se frustrar. Vamos colocar isso aí, quando a gente escreve, a gente aprende. Meu filho tem que se frustrar. É forte essa frase, mas vocês vão entender agora. Coloca aí para mim, para a gente interagir. Meu filho tem que se frustrar. Eu vou explicar para você. Tá aí uma imagem do seu filho frustrado hoje, mas olha seu filho como vai estar amanhã. As frustrações, elas são fundamentais. O seu filho tem que ter frustração. Vamos entender um pouquinho. Primeiramente, o famoso não. Não. Eu vou sair com os amigos. Falo, não, você não vai sair com seus amigos. Ainda mais quando você sabe que amigos são esses. Mas pai, vai estar todo mundo lá. Fala assim, não é todo mundo, é a frase que toda mãe já falou para os seus filhos, né? Mas você não é todo mundo. Pois é. Mas você como pai, você como mãe, você sabe, só de olhar quem está indo ali, quem está naquele grupo, que aquele grupo não é legal. O seu filho vai se frustrar, vai ficar com raiva de você, mas a resposta para ele é não, você não vai. Você não vai, acabou. Você não vai. Porque você, quando começa a liberar ele para esses lugares, que ele começa a ter as más influências são legais. As más influências têm, entre aspas, a liberdade. Então, eu tenho liberdade para fumar, eu tenho liberdade para beber, não tem meu pai e minha mãe pegando no meu pé, entre aspas, enchendo o saco. Então, quando você libera demais, começa a liberar esse tipo de coisa, ele não tem essa frustração do não, e depois ele vai entender. Se você tiver agora um não agora para ele, vai ser difícil. Pode demorar uns 2, 3 anos, mas uma hora ele vai te agradecer. Está aqui uma pessoa falando que era muito frustrada e é agradecido hoje. Extremamente agradecido meu pai pelos aquele monte de não. E uma coisa muito importante, pais, eu acho que isso vocês já devem ter vivido e evitem viver isso. Vamos dar um exemplo aqui fictício. Você, mãe, você foi lá e disse um não para o seu filho. Não, não vai jogar videogame agora porque você foi mal na prova, olha quando você tirou na prova, ou sei lá, qualquer coisa que você deu de castigo para ele, porque o combinado é que ele estudasse, etc. Ele não fez e resolveu ficar estudando. Então você falou um não para ele, você mãe. Aí você, pai, chega depois, falou: o que está acontecendo aqui? Ele fez isso. Nada, vamos lá, filho, vamos jogar videogame. Se você faz isso, se você tira o não que a mãe deu para o filho, o seu filho vai começar a entender o seguinte: eu tenho como sempre achar uma maneira de conseguir o que eu quero. E você vai pôr na cabeça dele que a mãe é legal e a mãe é chata e o pai é legal, ou vice-versa. Os pais têm que estar alinhados com isso. Então, o que é estar alinhado? Um esposo conversando com a esposa. Seguinte, toda vez que ele não fizer isso, eu vou colocar de castigo, beleza? Já alinha isso antes, já está alinhado. E não me tira a autoridade. Porque se um dia você chega lá e um dá o castigo, o outro tira, você tirou a autoridade. E seu filho vai olhar para vocês e vai falar assim: eu faço o que eu quiser, essa casa aqui, eu sou tranquilo, eu que mando aqui. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Não sei se vocês viram um vídeo de uma menina que queria um iPhone 15, vocês viram esse vídeo? Ela gritando na rua para a mãe: eu quero iPhone 15, a mãe deu um iPhone 13 para ela. E a mãe fala: mas eu tenho iPhone 11, mas eu quero 15, se joga no chão. Só que um detalhe, né? A menina tem 21 anos. Ou seja, provavelmente ela foi criada com tudo na mão, com tudo na mão, com tudo na mão. Na hora que a mãe foi falar não para ela estava agindo como uma criança de 14 anos ainda. Por quê? Não teve frustração. Então, essa frustração ela é muito importante. E se você não colocar esses limites, o seu filho vai apelar para o seu emocional. E você sabe bem disso, né? Dá aquela carinha de tristeza, não sei o que lá, começa a fingir que o mundo dele vai desabar, meu Deus do céu. Aí você fica mexido por dentro e abre concessão. Ele vai trabalhar o seu psicológico. É o que a criança e o adolescente mais sabe fazer. Ele não tem uma estrada da vida assim, como a sua, de experiência, mas uma coisa que esses danados são é para trabalhar com o seu psicológico, de te dobrar. E se você for dobrado uma vez, dobrado na segunda, terceira, daqui a pouco, ele não te respeita.
E aí, com 21 anos, ele vai estar te pedindo um iPhone 15 no meio da rua, gritando, fazendo aquele vexame total. Então, quando você... Agora, olha só, olhando pelo olhar da neurociência, que faz parte da educação. Quando você começa a frustrar o seu filho, então, frustrar entre aspas, né? Dizer os nãos necessários para ele, você começa a fazer uma reprogramação mental na mente dele, dizendo o seguinte: eu sou autoridade sobre você. E eu sei o que é bom para você. Eu não vou deixar. E o que eu estou fazendo para você é para o seu bem. Eu não estou querendo que você saia pelo mundo e fica desesperado, fumando, baseado e se matando. Eu sei o que é bom para você. Agora, se você depois, quando fizer 18 anos, quiser seguir sua vida, vá com Deus. Mas por enquanto que você está aqui, eu sou autoridade. Você tá falando para o seu filho que é autoridade sem falar. Entendeu? Então, quando você colocou esses limites para ele, você começou a colocar uma barreira, mas também começou a colocar no coração dele que você é autoridade sobre ele. E ele vai te amar por isso, pode ficar tranquilo. Ó, a minha esposa aqui, ela dá aula para os menorzinhos, né? Para as criancinhas. Todo final de ano, os piores alunos já mandam para a Priscila, porque a Priscila, ela é linha dura com os alunos, né? Ela não dá massagem para ninguém, não. E aí, é muito diferente as classes. Quando chega no final de ano, que é para despedir, né? Final de ano, assim, que vai mudar de série, os alunos da Priscila tudo calminho, tranquilo, os outros quebrando, dando soco, dando pontapé na canela de professor, tapa na cara de professor, porque o professor abaixa, ai, o que tá acontecendo com você? Ai, que tadinho. Com a Priscila não tem isso aí. Ela já vai para cima, fala, e impõe respeito. E aí os pais, o que fazem? Todos os pais, todos. Priscila, eu estou muito chateado porque ano que vem meu filho não vai estar com você. As crianças e os adolescentes, eles estão gritando por disciplina, só que eles não sabem como. Eles estão gritando para que você diga não para ele, para que você frustre ele. Acredite, eles estão gritando para que você fale não, não, não. Então, comece a colocar na balança isso aí. Por mais que seu filho um dia chegue e você fale assim, eu te odeio! Essa palavra de eu te odeio é um momento. Lembra que ele age por impulsão? Ele não tá pensando se ele vai falar que te odeia e vai causar um estado emocional terrível no seu coração. Ele agiu por impulsão. Então, na verdade, ele não te odeia. Aquele momento que ele queria alguma coisa que você não deixou, ele tá te odiando. Ah, mas tá, com toda a força. Eu posso dizer por mim. Eu odiava com força, eu odiava com força. Eu odiava com força de querer ver meu pai morto. Mas no fundo, depois quando você amadurece, eu falo, poxa vida, né? Era só aquele momento. Não era um ódio, era uma impulsão travestida de ódio. Então, não se preocupe. Se ele fala que te odeia, que vai embora da casa, não vai nada. Ele tá apelando para o seu emocional. Então, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de educação. Então, vamos trabalhar de uma maneira um pouco mais leve com eles. Parece estranho o que eu vou te falar, parece que você está comprando seu filho, mas é uma técnica muito boa de fazer com que seu filho entenda o que é nobre, o que vale a pena e como que é a vida lá fora. Ó, todo adolescente tem uma reação extremamente boa quando é recompensado. Presta atenção que eu não estou dizendo assim, todo adolescente tem uma reação extremamente boa quando ele ganha presentes o tempo inteiro. Não. Se ele ganha presente o tempo inteiro, ele não tem uma boa reação. Ele acha que aquilo é normal. Agora, quando ele é recompensado, ou seja, ele fez algo que mereceu aquilo, muda totalmente o status quo de inteligência dele, na saúde emocional dele e no modo dele pensar. Então, presta muita atenção. Todo adolescente, ele está esperando algo em troca. A vida dele ainda não está tudo funcionando no racional. Ele está pensando em troca. Me dá isso, daquilo, eu obedeço, eu ganho. O problema maior que eu vejo hoje em algumas educações de pais, parentais, é quando o filho também acerta, o pai fica quieto, também fica quieto, como se dissesse, você não fez mais que sua obrigação. Não, pais, não façam isso. O seu filho, se já está difícil, seu filho errar, ele está indo muito mal na escola, muito mal na prova de matemática, muito mal no português, sei lá, qualquer matéria, ele vai muito mal, eu já coloquei até reforço, já fiz isso, tal, 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 tal. Eu sei que você deve estar de saco cheio disso e nervoso porque ele não progride. Mas quando da nota dele sai da nota 4 para 5, elogia, fala, isso aí, tá melhorando. Você está falando para a mente dele que o caminho é esse.
Agora, se ele melhorou só um pouquinho, você fala, ó, tá louco, hein, meu amigo? Que é isso? Você não está recompensando emocionalmente a vida dele, você está jogando ele para baixo. Então, celebre quando ele acertar. Faça com que ele entenda que, tipo, é esse o caminho. Eu sei que muitas vezes a gente não tem paciência porque parece que não está progredindo. Aí talvez precisa de umas atitudes mais enérgicas, beleza. Então, haja de atitude mais enérgica, mas quando ele reagir positivamente, celebra. Paga o McDonald's para o moleque e fala, isso, porque você conseguiu, vamos lá. Agora isso foi legal, vamos lá. Então, essa troca de acertou, ganhou é importante. Descubra qual é a linguagem de amor do seu adolescente. Por exemplo, se é dar presente, ele acertou, parabéns, um presentinho que ele estava esperando lá, uma coisa espontânea. Se a linguagem dele de amor é abraço, aquele abraço bem apertado, isso aí, filhona, você foi muito bem, parabéns. E assim vai. Cubra com ele a recompensa da linguagem do amor dele, que você vai ver que ele vai explodir de alegria, você vai se tornar o melhor pai do mundo para ele. Por mais que você seja um pai rígido, uma mãe rígida. Se você parar para pensar, nós adultos também somos assim, não somos? A gente não quer uma recompensinha ali? Vou dar um exemplo bem bacana. A minha esposa Priscila, que está aqui, inclusive, online, assistindo com a gente, a linguagem do amor dela não é dar presente, mas eu demorei para descobrir isso. Então, eu caprichava assim no presente, dava presente caro, assim. Ela ficava feliz? Ficava, nossa, que legal, né? Presente. Mas eu reparava que, assim, não era aquele estado emocional que eu esperava, sabe? De ver aquele, nossa, que presentão, que legal. Mas aí eu reparei que quando eu escrevia uma cartinha, aquela carta mudava tudo. E aquele presente caro ficava ali do lado. Ele pegava, ele olhava, depois eu... Aí a cartinha aí se emocionava, chorava, ai, muito obrigado. Aí depois, geralmente, dessas cartinhas, a gente tinha noites maravilhosas e bora. Entendeu? Entendeu? Então, você descobre qual que é a linguagem do amor do outro, as coisas batem um golaço no ângulo. Então, não que eu estivesse dando alguma coisa para a Priscila para querer ter uma recompensa, mas na mente dela, ela foi recompensada por alguma coisa, por um amor que está sendo retribuído, meu amor por ela, ou coisas do tipo. E como a mente do adolescente não está 100% formada, então a recompensa é muito importante. Então, ó, só para deixar bem claro, gente, é recompensa, não é algo de dar por dar, dá toda hora, é recompensa. Coloca aí no grupo se você já um dia foi recompensado e qual foi o seu estado de humor, assim, qual foi a sua reação? Eu ganhei isso e para mim foi a melhor coisa da vida, valeu mais do que aquilo. Um exemplo, para Priscila. Escrever uma carta para ela valeu muito mais do que ganhar um iPhone 15. Só para deixar claro, o iPhone para ela é um iPhone, é um aparelho comum. Se eu tivesse dado um aparelho mais simples para ela, estava tudo certo. Mas a carta, o escrito da carta, valeu muito mais, porque quando escreve para ela, é como se eu tivesse colocando a minha emoção, o meu coração na frente dela e ela estivesse entendendo, nossa, ele está se expressando da melhor forma possível. Que legal. Então, para ela fez a diferença. Então, você tem que descobrir a linguagem do amor do adolescente. E agora também, aproveitando que a maioria aqui está em casal, a linguagem de amor do seu casal aí. Não adianta você só dar presente, presente, presente. Às vezes ela quer só que você varra a casa, lava a louça. Ato de serviço é um dos linguagens do amor. Geralmente, quem tem a linguagem do amor de ato de serviço, além de fazer isso pelos outros, também espera que faça isso por ela. Então, lavar uma louça, lavar um quintal, limpar uma coisa qualquer, um ato de serviço, vai comprar uma coisa no mercado para ela, sei lá, qualquer coisa para ela. Falei, nossa, muito obrigado. Outro dia, eu fiz uma geral aqui em casa, assim, a Priscila falou assim, nossa, você está merecendo até etiquetinha de valendo um 10. Porque a linguagem do amor dela é ato de serviço. E também, né, a palavra de afirmação. Tanto é que, quando eu escrevo a cartinha, ela gosta muito. Ó, o pessoal colocou aqui, ó, faz comum. Crianças querem regras e controle. Se pai e mãe não colocam limite lá na frente, quem vai colocar é a polícia, por exemplo. É verdade, a Rosa já no meio, né? Nas companhias corrompem os maus costumes. Isso aí é 1 Coríntios 17. É isso aí, já sim, fiquei felizão, o Fernando colocou, a Dirce já fiquei feliz também. Então, gente, recompensa. A chave, todo mundo aqui que trabalha com adolescente sabe que quer fazer um evento bem bacana para adolescente, coloca desafio para eles e desafio com recompensa. Então, qual que é o grande desafio
para nós pais dos dias de hoje, né? É o perigo da internet, a escassez e o excesso de TV, filmes, etc. Esse é um grande problema. A grande maioria dos pais de hoje não tem controle sobre o que seus filhos estão vendo no celular. E isso é preocupante. E ó, eu digo mais ainda, pais, ó, fiquem atentos. Se seu filho só ouve e fica na internet com fone de ouvido, aí está sendo mais perigoso ainda. É melhor que você ouça o que ele está ouvindo, por mais que seja uma coisa que você não goste, tipo algum tipo de som que ele não gosta, aquele ninguém suporta isso, né? Só adolescente, Deus o livre. Então, enfim, é melhor que você ouça com ele também esse tipo de som, saindo do celularzinho dele, do que ele estando com o fone de ouvido e você não tendo a menor noção do que ele está ouvindo. A internet está cheio de grandes perigos e grandes desafios que fazem os adolescentes, inclusive, tirarem a própria vida. Uma mãe essa semana aí estava ouvindo, pegou o celular do filho lá, deixou em cima da cama, quando ela pôs lá, tinha uma voz dizendo para o adolescente, né? Era um site obscuro, e esse site dizia para o adolescente se cortar, falando assim, se você é corajoso mesmo, ou então, se você acha que sua vida é uma desgraça mesmo, o melhor é acabar com ela, se corta, corte seus punhos, e mostrando a altura do punho que tinha que cortar. Moleque com fone de ouvido. O moleque foi no banheiro, a mãe pegou aquilo e ficou desesperada. E muita coisa que acontece na internet também, no obscuro da internet, é a questão da autoestima. Hoje, os adolescentes, não sei se vocês viram, os adolescentes têm mania de tirar foto assim agora, já viu? Não sei se você reparou. Pega aí qualquer link de adolescente, ó. Olha a foto deles, ó. Falei, cara, não mostra a cara. Que raio de foto é essa? Era tudo com o celular na frente, assim, ó. Eu falei, caramba, né? Eu procurei sondar alguns adolescentes, né? Por que vocês tiram fotos assim? Eles não sabem explicar. É modinha. Na verdade, a ciência explica. Na verdade, isso é uma autoestima lá embaixo. Eles não conseguem se ver como eles são. E na internet, colocando a foto dessa maneira, ele está procurando que mesmo assim as pessoas deem like, curtam, colocam lá, ó, oh, gatinha, lindo, oh, não sei o que lá. Eles estão esperando o like. E quando não tem o like, quando não tem a curtida, o que acontece? Frustração. Aí começa o perigo, porque esse tipo de frustração é o que vai gerar autoestima baixa. Ah, ninguém olha para mim. Eu sou horrorosa, eu sou horroroso. Ai, que coisa. E aí começa um perigo gigante entrar no coração dele, que é a crença limitante. Ele vai achar que ele jamais vai mudar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, com o que os filhos estão vendo. É melhor que você procure aplicativos que possam monitorar o que eles estão vendo, para que você não tenha mais problemas no futuro. Só beber uma aguinha aqui, velho. Olha só como os tempos mudaram, gente. Vocês lembram aqui, ó? Vamos falar da década de 90. Eu tirei carta já perto dos meus 24 anos. Não tinha dinheiro para nada, tá? Não sei o que lá, jamais pensei que ia ter carro. Resumidamente, depois comecei a trabalhar, não sei o que lá, tive carro. E olha só como mudou muito o conceito da sexualização, principalmente a infantil. Eu lembro até hoje, eu confesso esse pecado para vocês, não tem problema nenhum. Eu estava dirigindo ali na Avenida Tiradentes, sentido Anhangabaú, e eu fazia esse trajeto quase que todo dia, que eu trabalhava na Vila Olímpia e às vezes ia por dentro pela 9 de Julho. E eu estava ali dirigindo, o trânsito vai, para, vai, para, vai, para. E eu não tinha reparado que na fachada de um dos prédios maiores que tem assim, que você está quase chegando na Anhangabaú, tem um prédio grandão lá, na fachada dele ele sempre põe algum grafite lá, né? Uma propaganda. E naquela época, a pornografia era algo assim que o pessoal pegava muito no pé. E não era só pessoas que eram cristãs que pegavam no pé, eram pessoas que tinham princípios sobre moralidade, não deixavam seus filhos assistir isso de jeito nenhum. Só que a pornografia começou a entrar através de propagandas. Olha o que aconteceu comigo. Eu estava ali dirigindo, quando eu olho para o prédio, eles fizeram aquilo, acho que na madrugada, tinha a foto gigante de uma mulher de calcinha e sutiã, daquela marca Hope, gigante assim, né? Eu olhei aquilo assim, para mim era uma novidade, né? Aí eu não conseguia parar de olhar.
E eu quase bati 2 vezes o carro, de tão impactado que eu fiquei com aquela imagem. E aí eu fico imaginando, gente, olha como a coisa descambou. Aquela época, eu lembro que essa propaganda aí deu uma polêmica. O governador da cidade, o prefeito da época, que eu não lembro quem era, recebeu uma intimação para tirar aquilo, não sei o que lá, tal, tal. Era uma briga naquela época. Hoje, com a internet, você tem certeza que precisa ter aquilo lá? Hoje você pega qualquer capa de revista, pega uma revista qualquer, você está folheando, daqui a pouco tem lá um comercial de lingerie, tá lá mulher de calça e sutiã. Aí eu fico imaginando um adolescente que ainda não tem a sua formação sexual ativa, ok? Entenda ativa, como nós todos somos adultos aqui, eu não vou ficar medindo muitas palavras. O adolescente menino ainda não tem a sua expressão corpórea de ereção funcional, ele não tem isso, e a menina não sente nada por aquilo que ela vê. Quando um menino vê uma foto dessa e o corpo dele não tem uma reação por aquilo, o que gera nele? Uma frustração, um transtorno psicótico sexual. Olha que perigo. Então, tá a internet para todo lado, ele tá vendo lá coisas que o corpo dele não tá respondendo. Porque talvez um outro amiguinho mais velho falou: olha que legal, aquelas meninas lá de sutiã, pelada, não sei o que lá. E aí você olha toda essa galera de adolescente toda sexualizada, você vê umas adolescentes hoje por aí, você fala: Jesus, o pai deixa mesmo, e acha legal. E as meninas praticamente só de top, que seria só um sutiã, né? Uns shorts bem curtinhos, tudo de fora, apresentando tudo, piercing no umbigo, sei lá, e tá aí. Sexualizou total. Só que os QAs, que eu chamo, né, os quase adolescentes, o corpo deles não está desenvolvido. Eles não conseguem ter reação contra aquilo. E vai gerar para ele, às vezes, frustrações absurdas e crenças limitantes. Eu não consigo. E aí ele começa a ter o quê? Dificuldade gigante para se relacionar com um menino ou com uma menina. E ele começa a ficar confuso a respeito se ele vai namorar com um menino ou com uma menina. Você entende? Imagina um menino, olhou uma foto de uma mulher pelada lá, não precisa nem ser pelada, de calcinha e sutiã. O corpo não respondeu. O que a mensagem está vindo na cabeça dele? Ah, é porque eu tenho que gostar de menino. Vocês estão entendendo o perigo que é isso? Principalmente para QAs, os meninos que ainda não têm a formação, para as meninas também, tá? Colocando menino, mas é que nesse tipo de coisa o menino pega mais, né? Mas é para tanto menino quanto a menina. O corpo não reage àquilo que está sendo mostrado. E hoje, qualquer coisa, qualquer site que você vai fazer, pesquisar, sempre tem uma propaganda que tem um apelo sexual. Uma vez me pediram para falar sobre se despir do velho eu, né? Onde se despir do velho eu? Falei assim, deixa eu procurar algumas ideias sobre isso. Não é que eu coloquei a palavra despir, adivinha. Assim, na internet não dá para buscar. Você tem que meio que, se tiver só o texto aqui, colocar a mão assim, né? Não dá, não dá. O apelo sexual é gigantesco. Por isso que precisa um acompanhamento, gente. Precisa de um acompanhamento muito próximo. E o que vai acontecer, então, com uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, que tem essas exposições à pornografia? A autoestima dele vai destruir, vai quebrar. Ou ele já se desenvolveu sexualmente falando, e ele vai ficar eu ia falar um taradão, mas não é taradão que eu quero falar. Ele vai ficar um psicótico naquilo, ele vai querer consumir aquilo o tempo inteiro. E aí ele entra num vício gigantesco, porque ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, e aí pronto. Seu filho já entrou num balaio de gato terrível, muito difícil de sair. Aí é a famosa frase, né? Aí a Inês é morta, né? Só de um recado aqui, pensei que era um recado a respeito da live aqui, desculpa. Porque às vezes eu tô falando e não tá chegando áudio, aí eu tô falando 30 minutos aqui no silêncio, eu pensei que era algo do gênero. Enfim, a mesma coisa, gente, para séries e filmes de terror ou conteúdo adulto. Presta atenção nessa informação, eu já fiz essa palestra milhões de vezes sobre filmes, não era nem sobre internet, sobre o perigo da TV e das séries na vida de um adolescente. Eu peguei isso de uma entrevista não, de uma reportagem americana, tá? A reportagem dizia o seguinte, que jamais, de maneira alguma, uma criança ou um adolescente ali entre 13 até mais ou menos 17, 18 anos,
jamais deveria assistir séries como Big Brother, como reality shows, filmes de terror e filmes que tenham conteúdo que não tem aquele sexo explícito, mas tem a cena do ato sexual. Porque a cabeça do adolescente, como a gente disse desde o começo, não tem o racional para falar assim, um dia eu vou fazer isso também, quando eu casar, tal, tal. Não, ele vai olhar aqui e falar, eu quero aquilo. Quando? Agora. E como é que eu consigo isso agora? Porque adolescente é o agora, é o momento. Pensa numa criança lá. Agora, filmes de terror. Qual é o grande problema dos filmes de terror? Você vai imputar, o filme, né? Vai imputar no coração da criança e do adolescente sustos em tudo. Ele vai ficar uma criança medrosa, com terrores noturnos e com dificuldade de compreensão. Vai atrapalhar demais o tal do TDAH. Se ele já tem TDAH e ainda assiste filme de terror, piora tudo, tudo, tudo. Por quê? As imagens, elas são gravadas com mais facilidades. Por isso que é recomendado todo professor, você que é professor aí, use sempre de gravura as imagens, porque isso faz com que o adolescente, a criança, etc., grave melhor. O filme de terror, ele está assistindo aquela cena. O cérebro dele está gravando como se fosse um HD de um computador. E o filme de terror tem impacto. É por isso que as dinâmicas que eu vou fazer com os adolescentes é de alto impacto, que é para gravar, só que não é alto impacto positivo. E o filme de terror, ele tem alto impacto. É o inesperado, alguém vai ir por trás, vai matar o outro, vai arrancar a cabeça, o braço, vai esquartejar. E ele vai ter aquilo na cabeça dele. Jamais um adolescente desse vai conseguir ter uma vida normal. Então, o grande desafio para nós, como pais, conforme eu falei na palestra anterior, é o tempo de qualidade, esconder, ficar em cima da internet, assim, muito, muito em cima, e proibir, você é proibido de ver sites adultos, pornografia, proibir, tem que proibir. Se você quiser que seu filho adolescente tenha uma vida saudável, proíba. Ele vai procurar lá fora. E a gente sabe que é muito difícil controlar quando ele vai para a escola, que tem os outros que são as más companhias e tal. Mas você ensinando ele aqui dentro, ele, quando chegar lá, ele fala, puxa, isso aí não é legal. Meu pai está sempre ensinando, minha mãe está sempre falando que isso não é legal. Ele vai, no mínimo, pensar sobre isso. Não desista dessa educação. E já são 9h30, eu já tenho que adiantar aqui. Eu só queria lembrar aqui, ó, da baleia azul, que foi uma coisa que ainda existe até hoje, que fazia com que o adolescente se cortasse, se mutilasse, bebesse veneno, porque era uma recompensa que ele ia ter. Não sei lá que recompensa era essa, mas ele era movido ao desafio. Pensa comigo, né, gente. Se seu filho, ou seu não, muitos adolescentes, eles, por desafio, eles entram de cabeça, por que a gente não faz desafio em casa, então, para eles? Ao invés de a gente só impor as coisas. Põe um desafio para ele. Desafio com recompensa. Exemplo, eu não sei se você dá mesada para o seu filho. Vamos colocar aqui R$ 20 de mesada no mês. Aí ele não cumpriu algumas tarefas que você pediu, corta 2 contos lá, fala, filho, ó, você não foi legal, vou cortar R$ 2 da sua mesada aí, 10 contos, sei lá. E você tem que fazer alguma coisa que ele entenda que ele precisa ser o melhor naquilo que ele quer para ser recompensado. Você não está comprando seu filho, você está ensinando ele princípios nobres. Você não está mandando ele matar alguém e dar um tapa na cara de outra pessoa para ganhar R$ 20. Você está falando o seguinte, ó, legal, vou te dar mesada, mas você vai fazer por merecer, beleza? Então vamos estabelecer algumas coisas aqui. Videogame, somente, sei lá, é você com seu filho, 1 hora por dia, só. Tem que arrumar seu quarto. Todo dia seu quarto, quando você levantar, deixa bonitinho, beleza? Então, só que é o seguinte, só que você recompensa, né? Não vai esquecer da recompensa, senão ele vai falar, fiz tudo isso à toa. Com o tempo, você vai retirando essas recompensas, ou vai trocando por outras. Você vai ver um fenômeno acontecer na sua casa. Ele fazer as coisas no automático. Por quê? Programou o cérebro. E programou com uma coisa boa, senso de organização, senso de obediência, senso de respeito parental. Ele começa a fazer uma reprogramação na mente dele, de um lado, de um jeito bom. Então, se você pegar todos os psicólogos, a maioria dos psicólogos vão falar, olha, treine o seu filho, né? É uma escola, e faça com que ele aprenda que o bom é recompensado e o ruim não. Então, se ele fez uma coisa errada, cumpra com esse castigo até o fim. Se você falou assim, se você fizer isso, não vai ter isso, ele não vai ter o isso, hein?
Porque se você começar a abrir concessão, ele vai entender e ele vai crescer na cabeça dele que alguém sempre vai compensar ele de algum jeito. E aí ele vai fazer de qualquer jeito. Ele tem que fazer o melhor que ele puder. Corra atrás desse tipo de ensinamento, tá bom? Ó, vamos só entender então rapidamente aqui, agora como é que funciona todas essas reações. Tudo eu falei para vocês, como é que funciona para que a gente reprograme isso na mente do seu adolescente. Agora, como é que são essas reações químicas? Porque muitas vezes a gente acha que algumas coisas são espirituais e não são. Por exemplo, ó, como nossas respostas comportamentais funcionam? Tem uma substância chamada dopamina, que é um neurotransmissor, uma substância química, que desempenha um papel fundamental na transmissão de sinais entre células nervosas. É ela que conduz, ela que começa a disparar algum tipo de reação no seu corpo. Qual que é a função principal dessa dopamina? Ela regula o humor, presta atenção, é a dopamina, ela regula o humor e as emoções, ela faz o controle motor, tanto é que pessoas que estão com Alzheimer, é justamente a ausência de dopamina. Ela motiva e recompensa, ou seja, aquele estado de prazer, eu vou conseguir, vou fazer isso porque eu sei que eu vou conseguir aquilo, e melhora significativamente as funções cognitivas. Então, uma coisa muito importante para você saber a respeito da ciência, neurociência. Se você pegar um paciente com Alzheimer e injetar dopamina nele, ele vai ter uma reação. Provavelmente ele vai parar de chacoalhar, né? De tremer naquele momento, pelo menos por um tempo, e vai viver como se tivesse uma vida normal. Então é o seguinte, não é espiritual, é uma formação substancial que é gerada em você. E quando liberado na sua corrente sanguínea, você muda de comportamento. Olha que louco isso aí. Vamos entender um pouco mais. Assim como a dopamina, existem uma diversas substâncias que geram outras reações. Então, a dopamina, prazer, alegria, euforia, é isso aí. Por exemplo, quando eu ando de bicicleta e chego em casa, eu chego com aquela sensação de, nossa, como foi legal. Dopamina bombando nas minhas veias. Mas também tem outras substâncias que dão a sensação do medo, da angústia, do sofrimento e da raiva. São substâncias químicas que antes achavam que ficavam no cérebro, mas não ficam. A dopamina funciona da seguinte maneira: ela se liga a uma pequena cadeia de aminoácidos que se derrama na sua corrente sanguínea. E aí atinge todas as células. Caiu na corrente sanguínea, todas as células. Essas células terminais vão encaixar em substâncias diferentes, então vai tudo se encaixando. Células neurais com esse monte de substância. Então começa a gerar essas emoções. E aí, desculpa, enquanto você sente, por exemplo, um exemplo, quando você sente angústia, o seu rim também sente. Quando você sente euforia, o seu baço, o seu estômago também sente. Quando você está em depressão profunda, o seu estômago sente. Começa a dar dor de estômago. Então você começa a reparar que se não houver um equilíbrio nas emoções, a sua falta de dopamina é trocada por aqueles hormônios que eu falei lá no começo, a adrenalina e tal, e gera o suquinho do câncer. Então, de acordo com a quantidade de coisas que vão gerar em você, você vai ter comportamentos diferentes. Então, é reação e geração de emoções. Então, para cada um aqui, vai se manifestar de uma maneira diferente e da quantidade de coisas que gerou por causa de uma emoção. Olha só que maluco isso, né, gente? Coisas da ciência, quando a gente começa a entender, aí você começa a ter o autoconhecimento, que é o que eu estou falando hoje. Só para a gente terminar a respeito disso aqui, ó, essa célula aqui, ó, que eu estou mostrando aqui na frente, que está na frente do cérebro aqui, ó, ele é uma das nossas células que chama célula neurológica. Ela é a maior célula do nosso organismo. Tem uma segunda célula, que é uma segunda maior, que são as células imunológicas. Imunológica todo mundo sabe o que é, né? É a que cuida do corpo. Quando vem um vírus, ela trabalha e mata o vírus, uma bactéria. Então, essas células imunológicas é que cuidam disso. Quando o seu corpo precisa criar uma reação para cuidar disso, por exemplo, eu me sinto uma vítima. Ai, meu Deus, ó céus, ó vida, ó azar, ninguém me ama, ninguém me quer. Quando você está numa constante angústia por um determinado tempo, todas essas células sentem. Olha só como é que é. As suas células imunológicas sentem. E o seu sistema imunológico cai por 5 horas. Olha que perigo. Quando o seu sistema imunológico cai, o seu antivírus natural, se você estiver passando em algum lugar e alguém tiver com uma gripezinha e der uma espirrada na sua cara, você vai ficar gripado em questão de segundos. Que aquele vírus entre você, seu sistema imunológico foi pro saco.
O seu antivírus derrubou e você vai ficar totalmente aberto. Então, pessoas que estão há muito tempo em angústias profundas, você pode ver que também elas desencadeiam outras doenças, porque o sistema imunológico foi totalmente comprometido. Então, se você envenenar a sua mente, você desativa o antivírus das emoções da sua vida. Tome muito cuidado. Você tem que tomar muito cuidado. Agora, imagine o seu filho, que age por impulsão, que não tem o córtex neofrontal, que é esse que está em vermelhinho aí na sua tela. Então, vai ser muito difícil. Ele não consegue desenvolver um raciocínio do que é muito certo, que é errado, ele vai na impulsão. Ah, vou fazer, depois eu vou ver o que acontece. Então, imagine os apelos sexuais, os incentivos às drogas, a sexualização infantil, o sexo livre, a vida livre. Ele não está muito raciocinando sobre isso. E quando ele entra numa situação emocional muito baixa, emocional que joga ele para baixo, o sistema imunológico dele vai para baixo. Depressão, dor de cabeça, angústia, não quer sair do quarto, tristeza. Tudo isso por causa de coisas que imputaram na vida dele, de emoções que acontecem. Então, gente, vamos ter inteligência emocional para nossos relacionamentos. Vai ser muito difícil. Muito difícil. Eu vou enumerar aqui, porque nosso tempo já estourou, e eu vou compartilhar com vocês esse PowerPoint, tá? Essa palestra, para que vocês possam ler depois, de ponta a ponta. Ele é praticamente um e-book, tá? Então, número 1, da inteligência emocional. Comunicação aberta e honesta. Sempre comunicação aberta com o seu filho. Ah, você está reparando que ele está demorando demais no banheiro? Já está começando a ficar sexualmente ativo. Conversa com ele. Não tenha vergonha de falar com ele. É melhor ele falar do que a rua conversar com ele. Tenha regras claras e consistentes, tá? A regra é essa. Você só pode até aqui, daqui não pode fazer mais nada. Beleza. Consequências justas e proporcionais. Se eu der um castigo, a consequência é essa, mas tem que ser justo. Não vai estourar na mão, que depois vai ser problema. Tenha reforço positivo, elogie comportamentos positivos, como eu disse, recompense apropriadamente. 5, modelagem de comportamento. Aí é um problema. Pais, se você quer que seu filho pare de falar gritando com os outros, veja como você está falando com ele. Eu conheço uma família que chegava para a filha e falava assim: para de gritar, para de gritar. Gritava com a filha para falar para ela parar de gritar. Imagina uma criança falando: não estou entendendo nada. Você está mandando parar de gritar gritando? Não estou entendendo. Então, tome cuidado. O seu comportamento, suas atitudes falam mais que as suas palavras. 6, diálogo sobre consequências e responsabilidades. E sempre diálogo, sempre diálogo, sempre diálogo, gente. 7, empatia e compreensão. Isso aqui é muito importante, gente. Empatia é você olhar a dificuldade que o seu filho está, o adolescente que ele tem, e se colocar no lugar dele. Será que eu, no lugar dele, estaria com a mesma dificuldade? Vamos sentar do lado lá, vamos tentar entender o que está acontecendo, para você não errar demais na mão, né? Não ser muito agressivo, e aí ele vai ficar para baixo. Então tem que ter empatia e compreensão. É assim que você dá suporte emocional para o seu filho. 8, uso de tecnologia de redes sociais. Seja claro, como eu disse, regras claras para o uso da tecnologia. Não é para entrar nesse site, não é para fazer isso, aquilo. Se você quiser, você pode baixar aplicativos ou ir no seu roteador da internet e colocar sites que não podem ser acessados. Na hora que ele tentar acessar, usando o Wi-Fi, ele não vai conseguir acessar. Mas é bom que tenha regras. Não que, senão ele vai pensar que ele está numa prisão. O importante é ele saber que é você que pôs a regra e não quer, e eu quero que ele obedeça, e não seja imposto isso para ele. 9, encorajamento de atividades saudáveis. Isso aí, futebol, práticas esportivas, sempre coisas que façam com que ele chacoalhe o corpo aí e tenha uma saúde boa. E 10, que é para vocês, principalmente, pais, paciência e persistência. Oh, my God, né? Acho que a última coisa que vocês queriam ouvir nessa noite era isso, né? Paciência. Ah, meu Deus do céu, como é difícil. E por fim, gente, conscientize-se. Olha só, quando o seu filho se tornar independente, ele vai escolher o caminho dele. Mas se você plantar a disciplina, bons costumes, respeito e a educação no coração dele, apenas por algum acidente de percurso que ele irá mudar de personalidade. Quando você educa seu filho ali,
na linha, pode ser até difícil, não sei o que lá, mas ele vai ficar no coração dele. Agora, se ele mudar quiser mudar de vida, virar um hippie, ficar um doidão, aí é um acidente de percurso. Porque se ele foi trabalhado na disciplina, nos bons costumes, respeito e educação, 99,99% desses adolescentes vão seguir uma vida e vão passar isso para os seus filhos. Assim como vocês fizeram. Assim como vocês pais estão aqui. Vocês seguiram na disciplina, seguiram os bons costumes, nas coisas que seus pais ensinaram para vocês. Senão vocês nem aqui estariam. Nem eu. Então, conscientize-se disso. Para que você não se sinta culpado depois. Para, puxa, onde foi que eu errei? Quando seu filho tiver maior de idade, ele vai seguir a vida dele. Ele vai escolher uma parceira para ele, uma namorada ou um namorado, ele vai escolher com quem ele quer casar, com quem ele quer viver. Ele pode escolher errado e pode se dar mal. Você, como pai, como mãe, você vai continuar amando ele e falar assim, filho, eu te amo, você errou, se precisar de nós, estamos aqui para te amar. Mas conscientize-se que se você estiver fazendo isso, disciplina, bons costumes, respeito e educação, aí não é mais com você dali para frente. Aí é com ele mesmo. Você deu o GPS na mão dele. Se ele quer seguir o GPS, aí é outros 500. Essa foi a palestra de hoje, gente. Que vocês possam se conscientizar e tomar muito cuidado para que o seu filho, sua filha, não esteja caindo em buracos aí da internet e outras coisas que vão fazer a mentezinha e o coração deles adoecer. Eu quero trazer uma notícia muito boa para vocês. Dia 21/7 vai ser o lançamento do livro que eu sou coautor, e nele eu falo, superando a barreira do ódio. Olha só que interessante, eu vou falar justamente sobre muitas das coisas que eu falei aqui, só que com detalhes, sobre o porquê que eu odiava meu pai. Eu vou mandar um convite para vocês, peço que vocês não saiam do grupo, tá? Que aí eu mando o convite para um grupo só e todo mundo já vê, se vocês quiserem ir lá no lançamento do livro, vai ser muito bacana, tá bom? Vai ser muito bom. Quero deixar essa frase para vocês, do Mark Twain. Ele diz o seguinte: não há tempo. A vida é muito curta para discussões banais, desculpas, amargura e tirar satisfações. Só há tempo para amar, e para isso é só um instante. Daqui a pouco, gente, a gente não está mais com nossos filhos. Daqui a pouco, eles não estão mais com vocês. E amar é só um instante. Então, discussões banais, desculpas, amargura, joga isso fora, perdoa. Bora para cima. Porque amar também é só um instante. E daqui a pouco nós não estaremos mais com eles aqui para a gente celebrar a alegria da vida. Tá bom? Vamos falar um pouquinho agora aí. Obrigado por vocês terem ficado aqui. Deixa eu parar aqui a gravação. E eu vou falar agora do treinamento lá do dia. Não saiam, porque a gente tem muitas coisas importantes para falar para vocês. Quero me despedir aqui para quem está no YouTube, que vai assistir depois, né? Que agora nossa gravação termina aqui. Obrigado por ter ficado. Deus te abençoe. Pronto.